Provérbios, capítulo 1. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Versículo 7. Recém-coroado rei e sob circunstâncias desafiadoras, Salomão foi tomado de grande angústia diante da responsabilidade de dar continuidade ao trabalho de seu pai. Com o coração cheio de dúvidas e inquietações, foi visitado pelo Senhor em sonho. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. A resposta de Salomão consistiu em 3 reações. Ações de graças pelas bênçãos de Deus a Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. Humilhação e submissão. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. E um pedido. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. O resultado disto foi o posto de homem mais sábio da terra, e seu reinado consistiu no período mais próspero de Israel. Imbuído de sabedoria, Salomão compreendeu, como primeira e mais excelente lição, que não se tratava de um dom para benefício próprio, mas compartilhado, surtiria efeitos a longo prazo e para sempre na vida de um público-alvo bem definido: os simples, os jovens, os sábios, os instruídos e os filhos. A ingenuidade define o primeiro desta lista, talvez pela maior vulnerabilidade e, por isso, necessidade de prudência a fim de não ser desviado no caminho em que deve andar. Provérbios capítulo 22, versículo 6. A juventude, período de pleno vigor, de constantes descobertas e de decisões importantes, é classificada como aquela que necessita de conhecimento e bom siso, ou seja, o conhecimento de Deus leva o jovem a tomar as melhores decisões, usando de bom senso, de juízo. Salomão viu em sua própria família as consequências da necedade de seus irmãos e, portanto, a importância de filhos bem instruídos e de jovens bem encaminhados. Ele também não descartou a importância de que o próprio sábio esteja sempre crescendo em prudência e de que o instruído seja habilitado para compreender além do que já conhece. A expressão "filho meu" reflete a ideia de que ele pode ter se dirigido diretamente a um de seus filhos, e também uma mensagem a toda casa onde haja filhos dispostos a obedecer às instruções divinas acerca de seus deveres. Os pais, como primeiros professores do lar, possuem a mais sagrada obra já confiada a homens: instruir os filhos no temor do Senhor. Mediante uma vida íntegra e justa, de santa consagração, os pais apresentam aos seus pequenos aprendizes a mais alta vocação, e o Espírito Santo aprova tal educação, imprimindo-lhes o caráter de Cristo. Há, porém, uma segunda lista apresentada por Salomão, em contraste com aquela, o que nos ajudará a compreender a mensagem principal deste livro. Nesta lista estão inclusos os loucos, os pecadores, os gananciosos e os nécios, todos os que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, os que rejeitam a voz de Deus e não se agradam do que é justo e santo, e por isso são mortos por seu desvio. Estamos muito perto do tempo em que veremos a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Mas o que me der ouvidos, diz o Senhor, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.
Ouça a voz de Deus, persevere em estudar a sua palavra, e Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias capítulo 3, versículo 17. Vigiemos e oremos. Bom dia, sábios de Deus. Rosana Garcia Barros.